O que vou contar aqui aconteceu comigo em uma noite durante uma das minhas inúmeras viagens de caminhão, e foi algo aterrorizante. Há cerca de 30 anos atrás, eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas do país, mas raramente eu viajava à noite, só quando era muito necessário. Talvez evitar viajar à noite fosse algum pressentimento sobre o que poderia acontecer. Uma vez eu estava indo para Campos e era de madrugada. Eu estava na estrada sem nenhum tráfego e aquela monotonia tomando conta de tudo, quando de repente eu olhei para o outro lado e o coração veio na boca e voltou. O que vi foi de arrepiar até o último fio dos meus cabelos. Havia do outro lado da porta, mas do lado de fora da boleia do caminhão, uma mulher jovem, e pela posição em que ela estava, ela só poderia estar em pé no estribo do caminhão. E olhava fixamente para mim com um olhar quase fuzilante e muito séria. Os cabelos balançavam com o vento e ela não tinha expressão nenhuma. Apavorado, eu comecei a acelerar ainda mais o caminhão e a jogar ele de um lado para o outro para ver se aquilo saía dali. A mulher ficava olhando fixamente para mim e o meu corpo todo arrepiava. Eu não sabia o que fazer. E quando ela deu uma gargalhada, a vontade que deu era de abrir a porta da boleia do caminhão e pular para fora dali de tanto medo que eu senti. E como um passe de mágica, ela simplesmente sumiu. E quando ao olhar para a estrada e olhar para ela novamente, ela já havia sumido. Bem, eu já havia presenciado coisas estranhas nas estradas, tipo vultos passando pela estrada, mas jamais havia sentido tanto medo em minha vida quanto nessa ocasião. Boa noite. Este relato que vou contar aconteceu com meu falecido tio Cecílio, sendo que ele sempre jurou que foi verdade. Era década de 50, e nessa época ele trabalhava dirigindo caminhões pelo Brasil, através das precárias estradas que existiam naqueles tempos, sendo que a maioria ainda nem era pavimentada. O fato aconteceu quando meu tio transportava uma carga em seu caminhão, a qual deveria ser entregue em Curitiba. E após passar por outras cidades, em uma noite ele estava dirigindo por uma estrada secundária do Paraná, indo para o seu destino, a cidade de Curitiba. Bem, já era tarde da noite, e as dificuldades de se dirigir por aquela região na década de 50 eram grandes, pois não havia sinalização, iluminação e, em particular naquela estrada secundária, também nem havia asfalto. Era uma estrada de terra, a qual, por não ser uma das principais, não possuía grande movimento, sendo que naquele trecho estava trafegando somente o caminhão do meu tio. E após passar por alguns vilarejos, a estrada se tornou ainda mais deserta, existindo somente mato e a vegetação típica da região à sua volta, com muitas árvores, deixando o trajeto ainda mais sinistro. Porém, tendo em vista que era tarde da noite, os veículos daquela época não possuíam os recursos dos atuais, sendo que, por exemplo, os faróis não tinham a potência dos faróis dos caminhões modernos.
os quais muitos são equipados até com lâmpadas de xenon. Então, com a iluminação um tanto limitada e amarelada dos faróis do seu caminhão, o meu tio estava um tanto preocupado, devido ao fato de estar em um local isolado como aquele, e sem a existência de nenhuma construção naquela parte do trajeto. Bem, não havia sítios e nem outras casas à vista. E passados aproximadamente 40 quilômetros do último vilarejo, em um trecho ainda mais isolado, após uma curva, o meu tio viu uma mulher ao lado da estrada pedindo carona. Ela era magra, com aproximadamente 1,60 m, com cabelos pretos lisos até metade das costas. Ele estranhou aquilo, mas naquela época não existia a criminalidade que existe hoje em dia, e havia muita confiança entre as pessoas, motivo pelo qual o meu tio parou e perguntou se aquela mulher precisava de alguma coisa. Então, ela perguntou para o meu tio se ele podia dar carona para ela até alguns quilômetros à frente. O meu tio, com boa vontade e com pena daquela mulher sozinha naquele local isolado, ele disse que sim, sendo que ela entrou no caminhão e ambos seguiram viagem. Ela estava bem vestida, com um vestido de tecido branco, mas não de festa, e sim um tecido mais comum para se utilizar no dia a dia, porém bem vestida. Puxando o assunto, o meu tio perguntou se ela morava por ali, sendo que ela disse que não, e que morava mais adiante. Ela não conversava muito, e ficava com o olhar fixado na estrada, como se estivesse procurando algo. Alguns quilômetros se passaram, sendo que em um determinado trecho à frente, a mulher disse para o meu tio: "Ali, pare ali perto daquela árvore que eu vou descer ali." O meu tio estranhou, pois não havia nada naquela região, mas ele parou. A mulher desceu, olhou para o meu tio e disse que Deus o abençoasse. Ela adentrou o mato por uma pequena trilha e desapareceu na escuridão da noite. O meu tio seguiu viagem, e quando chegou na próxima cidade, ele parou para abastecer o caminhão, sendo que comentou com o pessoal do posto de gasolina o que havia acontecido, dizendo que estranhou o fato daquela mulher estar naquele local afastado e sem nada por perto. Foi então que um homem de idade que estava perto, meio admirado, comentou com o meu tio que ele não era o primeiro que havia dado carona para essa mulher. O meu tio perguntou por quê, e então ele disse que vários caminhoneiros já haviam dado carona para uma mulher com aquela descrição, e que na verdade ela não era deste mundo. Disse então que aquela mulher morreu há vários anos atrás naquela estrada, vítima de um atropelamento por um caminhão, e desde aquela época ela surge na data próxima do seu falecimento, pedindo carona para os caminhoneiros para levá-la até a sua sepultura, a qual está ao lado da estrada. O meu tio então ficou todo arrepiado e assustado com aquilo, mas prosseguiu a sua viagem para Curitiba. E quando retornou, vários dias depois, e lembrou daquele fato que lhe aconteceu e do que o homem havia lhe contado, ele procurou parar o seu caminhão onde ele havia deixado a mulher que lhe havia pedido carona naquela noite assustadora. E foi então que ele, chegando ao local onde ela desceu, mas desta vez de dia, ele desceu do caminhão e caminhou em direção à mata onde a mulher havia entrado. E quando desceu do seu caminhão, foi então que, assustado e estarrecido,
ele encontrou logo adiante, próximo à estrada, a sepultura pequena, sendo que nessa sepultura existia uma lápide, a qual já estava gasta pelo tempo. Mesmo assim, foi possível ver uma foto, e nessa foto estava exatamente a mulher que ele havia dado carona naquela noite. E por uma coincidência maior ainda, com a mesma roupa. E logo abaixo da foto, os dizeres com seu nome, data de nascimento, falecimento, e também dizia que ela morreu atropelada por um caminhão. Boa noite. Esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza que o sobrenatural existe. E ao lembrar disso, um calafrio percorre a minha espinha. Mas depois de muito tempo do seu ocorrido, eu decidi compartilhar com todos aqui do canal. Boa noite, me chamo José e hoje tenho 63 anos. Mas no auge dos meus 30 anos, ocorreu um fato surpreendente e marcante em minha vida. O ano era 1988, e eu fazia uma viagem de Minas Gerais até o Mato Grosso para entregar um carregamento de soja. Nesse dia, eu estava na companhia de um amigo de viagem, que vou chamá-lo aqui de Nicolas. Naquela época, não havia GPS. Então, seguimos as rotas com o mapa. Aproximadamente umas 11 horas da noite, o meu amigo Nicolas, que dirigia enquanto eu cochilava, ele conta que dirigia meio sonolento. E de repente, algo o tirou o sono. No acostamento da estrada, ele viu uma criatura animalesca e muito demoníaca. Ele conta que aquela coisa parecia um javali enorme. Tinha pelos por todo o corpo, e o que deixou ele mais assustado era que aquela criatura possuía olhos vermelhos como brasa. A criatura o encarou por uns 5 segundos, e em seguida foi se afastando para o mato. O Nicolas me gritava para que eu acordasse e olhasse aquela coisa. E depois de me chamar umas 3 vezes, eu acordei e olhei para onde ele apontava. Porém, eu não vi nada. Ele começou a me contar o que viu, e não se passou nem 2 minutos, escutamos um baque em cima do caminhão, como se algo muito pesado tivesse pulado em cima. Não sei o que houve, mas nessa hora, o Nicolas se assustou, perdeu a direção e jogou o caminhão fora da estrada. Bem, não houve nenhum acidente grave, pois apesar das estradas ser de barro naquela época, estávamos a 40 km por hora. O caminhão estava fora da estrada, e por sorte não batemos em nenhuma árvore. O Nicolas estava tremendo muito para dar ré no caminhão e continuarmos a viagem. Então eu disse que ficaríamos ali e seguiríamos viagem quando o dia amanhecesse. Nessa hora, aquela criatura demoníaca passou a uns 5 metros do farol do caminhão. Mas aquilo não olhava diretamente para o caminhão, devido à luminosidade dos faróis. Mas eu pude ver detalhadamente a criatura, e era exatamente como Nicolas a descreveu. Aquela coisa estava encurvada e ficou ali, parada na frente do farol. A fera não olhava diretamente para o caminhão, mas olhava de lado. Tomei coragem
e buzinei. A criatura se assustou e saiu correndo, deixando escapar um urro amedrontador. Apagamos o farol e deixamos apenas o farolete traseiro do caminhão aceso em caso de emergência. Ficamos dentro do caminhão sem dizer uma palavra. Apareceu um carro e esse carro parou próximo. E logo de dentro saiu um padre. Bem, eu sei que era um padre devido à batina que o homem usava. Ele foi até nós e perguntou se estava tudo bem, já que ele estava passando por acaso e viu o caminhão fora da estrada. Então ele imaginou que talvez alguém precisasse de ajuda. Bem, eu não contei o lance do lobisomem. Apenas falei que o meu amigo cochilou no volante e assim saímos da estrada. O padre disse que ele tinha o dever de ajudar as pessoas. E falou também que a sua igreja ficava a uns 5 quilômetros dali. Ele nos ofereceu a sua igreja para nós pernoitar. Aceitamos o convite e fomos no carro com o padre. Afinal, ele era um padre, um homem de Deus. Assim que chegamos, eu pude ver que essa igreja parecia estar abandonada. A mesma ficava em um local ermo, em meio àquela escuridão. E eu não fazia a mínima ideia de onde estávamos. O padre contou que aquela igreja era bem antiga e o subsolo da mesma serviu para abrigar refugiados de guerras em tempos passados. Mas hoje, o subsolo é usado como uma pousada para abrigar padres ou peregrinos viajantes. E que nós passaríamos a noite ali, no subsolo da igreja. Bem, agora irei descrever algumas das coisas que aconteceram ali no subsolo da igreja. Chegamos até o local por volta de meia-noite. Comemos uma refeição e fomos dormir. E ali estava eu e o Nicolas no mesmo quarto. Nesta noite eu estava inquieto. Sentia uma sensação ruim e não conseguia dormir. Até que uma forte batida no final do corredor que levava a uma espécie de depósito me chamou a atenção. Meio relutante e com muito medo, eu fui até onde achei que vinha o barulho. Retirei umas caixas de papelão empilhadas e alguns quadros antigos e descobri uma pequena porta de uns 60 centímetros. Voltei ao quarto onde estava e peguei a lanterna que sempre carrego comigo. Percorri o corredor, abri a portinhola na base do piso empoeirado e coloquei a luz para enxergar. Naquele lugar existia uma escada que levava ainda mais ao subsolo. Bem, eu não pude ver direito, pois acredito ser uma escada com muitos degraus. Mas ao olhar para baixo, eu esqueci de olhar o que havia em cima da minha cabeça. E foi quando uma batida na minha nuca me fez soltar a lanterna. O medo e o susto foi enorme. Eu soltei um grito de pavor por ter sido pego de surpresa. Corri de volta para o quarto e acordei o Nicolas. Disse a ele o ocorrido e fomos até o local verificar. Quando estávamos saindo do quarto, eu ouvi nitidamente o bater de uma porta com violência. E foi com certeza a portinhola que deixei aberta. Com muito medo, lá fomos nós. Descemos os degraus e olhei instintivamente para cima, antes de colocar o corpo, devido à pancada que havia recebido minutos atrás. Existia um caibro preso em uma das laterais, e eu acho que era uma tramela. Bem, mas por que a tramela estava do lado de dentro? Quem não gostaria de ser incomodado?
Nicholas, que me acompanhava, dizia que eu estava ficando paranoico. Continuamos a descer e já estávamos no meio da escadaria, quando a portinhola bateu acima de nossas cabeças. O Nicholas escorregou com susto e caiu nas minhas costas. Eu perdi o equilíbrio e despenquei no piso de tijolos logo abaixo. Me machuquei um pouco, mas a lanterna estava intacta. Então iluminei o local e na nossa frente havia um corredor de tijolos. Ficamos em silêncio, mas estávamos ouvindo nitidamente alguém rir no fundo do corredor. Resolvemos, de comum acordo, voltar para o quarto e ignorar tudo isso. A coragem ainda não era suficiente. Nicholas subiu as escadas de madeira na minha frente e a portinhola não abriu. O pânico estava instalado em nós. Eu suava frio e o meu cabelo ficou em pé. O Nicholas começou a perder o controle e esmurrou a portinhola. E foi nessa hora que começamos a ouvir gritos que vinham adiante do túnel, bem próximo de onde estávamos. Não eram gritos normais, mas sim gritos de uma mulher, como se sofresse muita dor e clamasse por socorro. Voltamos até o local e diante desse corredor de tijolos havia uma porta e os gritos vinham de lá. A porta estava trancada, mas a madeira era muito velha. Então, com apenas um chute, conseguimos arrombar. Mas pasmem, não havia ninguém no quarto. Porém, iluminando melhor o local, eu pude perceber que havia ossadas humanas ali no chão. E também havia grilhões na parede ao fundo do quarto, como se fosse para prender alguém. Corremos novamente até a portinhola, mas desta vez, incrivelmente, estava aberta. Era como se estivesse alguém ali brincando com a gente. Voltamos para o quarto, pegamos as nossas coisas e fomos até o térreo da igreja, pois nós não ficaríamos ali nem mais um minuto naquele local. E assim que chegamos no salão da igreja, encontramos o padre ajoelhado em frente a uma imagem de madeira de Jesus Cristo crucificado. A imagem estava atrás do altar e deveria ter por volta de 1,5 metro de altura. O padre repetiu uma frase de forma contínua: "Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal." Ele repetia isso incessantemente. Eu chamei várias vezes e ele me ignorava. E apenas dizia esta frase: "Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal." Aquilo me deixou mais assustado ainda. Então o agradeci pela hospedagem e disse que estávamos indo embora. Mas neste exato momento, ele me olhou com um olhar demoníaco e disse: "Pecadores, vocês não vão para lugar nenhum." E em seguida, segurou meu braço com uma força surreal, e eu posso jurar para vocês que o padre estava se transformando em uma criatura animalesca. Sim, naquele mesmo demônio que nos atacou na estrada. Eu dava chutes e socos, mas aquilo não me largava. O Nicholas batia na criatura com um banco de madeira, mas aquilo ficou mais furioso ainda. E com uma força incrível, me lançou a uns 10 metros de distância à frente. Neste momento, Nicholas correu para fora da igreja e me abandonou ali, sozinho, com a criatura que agora vinha ao meu encalço. Me levantei meio tonto e não havia como eu fugir, pois a criatura estava bloqueando a porta de saída. Então a minha única opção foi voltar para o subsolo da igreja. E aquela fera era extremamente rápida.
que só não me alcançou facilmente nos corredores que levavam ao subsolo devido ao seu tamanho surreal. E isso lhe dava dificuldades para se locomover nos corredores estreitos. Eu não acreditava que o padre era aquela coisa, pois ele era de baixa estatura e aquela fera tinha por volta de 2 metros de altura. Bem, mas não havia dúvidas de que aquela coisa era o padre, pois eu o vi se transformar diante dos meus olhos. Quando estávamos saindo do quarto, a minha única salvação seria passar pela portinhola que ficava ao longo do corredor, pois aquela criatura era grande demais para passar por ali. Eu deveria estar a uns 20 metros da portinhola, até sentir um forte impacto nas minhas costas. Aquela criatura havia me derrubado. Eu bati com muita força na parede e fiquei atordoado. A fera veio em minha direção, pronto para me atacar. E eu achei que seria o meu fim. Mas logo à frente apareceu uma mulher gritando. Sim, os mesmos gritos que escutava minutos atrás vindo do quarto no fundo do subsolo. Aquela mulher estava com um longo vestido branco e ela gritava em direção à criatura, fazendo a mesma recuar. Aproveitei a brecha, entrei no quarto que estava acomodado para dormir, coloquei a cama contra a porta e aqueles gritos se estenderam por horas e só cessaram por volta de 5 da manhã, quando se ouvia os pássaros cantarem. De repente, escuto o barulho de caminhão se aproximando da igreja. E logo em seguida, eu escuto 6 tiros seguidos. E alguns minutos depois, eu escuto a voz do Nicholas me gritando pelos corredores. Eu saí do quarto imediatamente. E o Nicholas estava com seu revólver calibre 38, que ele havia deixado no caminhão. Ele me conta que demorou para voltar porque ficou perdido na mata e só conseguiu chegar até o caminhão porque encontrou uma mulher de branco que o mostrou a direção da estrada principal. Mas depois, a mulher desapareceu como se fosse um fantasma. Imediatamente ele pegou o caminhão e retornou até a igreja. E quando entrou, encontrou o padre em sua forma humana, sem roupas e comendo um coelho. Imaginando o pior, ele atirou 6 vezes contra o padre, a queima-roupa. E em seguida, ele veio me procurar. Pois como não viu meu cadáver, ele imaginou que eu tivesse fugido. Fiquei muito bravo por ele ter me abandonado. Mas enfim, ele acabou me salvando no final. Bem, não encontrei mais aquela mulher. E isso ficou claro que ela era um espírito do bem enviado ali para me proteger. Talvez até mesmo ela foi uma vítima do padre. E o seu espírito permanecia ali no subsolo da igreja buscando vingança. Entramos no caminhão e fomos embora dali. Não podemos notificar as autoridades, porque senão eles levariam o Nicholas preso por tentar matar o padre, pois a polícia não acreditaria nessa história. Depois desse episódio, eu me recusei a passar por aquele trecho entre Goiás e Mato Grosso. E cerca de 3 dias depois, eu sonhei com aquela mulher de vestido branco. No sonho, ela me agradecia e me deu um beijo no rosto como um sinal de gratidão. Nesse sonho, eu senti uma enorme tristeza, como se aquela moça tivesse sofrido muito. Bem, eu acordei chorando. E acredito que se ela queria vingança, ela teve. E este é um alerta que deixo a todos que escutam este relato. Cuidado com lobos em pele de cordeiro. Boa noite.